Quem foi a mulher de Caim? De onde surgiu a esposa de Caim? Essa história de Caim é muito intrigante. Dá a ideia de que existiam outros povos e outras nações na mesma época de Adão e Eva. Vamos examinar as escrituras? Roda a vinheta. Olha só, interessante. Gente, esse texto é muito complicado, porque as pessoas interpretam erroneamente. A gente acha um erro de interpretação grande nesse texto. Porque aqui fala, ó, e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriente do Éden. E aí fala, e conheceu Caim sua mulher. As pessoas que interpretam erroneamente esse texto, eles consideram a interpretação de conhecer aqui em que sentido? No sentido de que Caim foi para a terra aqui de Nod, chegou lá, ele viu uma mulher estranha, e aí ele fala, nossa, ali tem uma mulher, que mulher bonita, preciso conhecer ela. E ele vai lá, começa a conversar com ela, e começa a conhecer ela, e aí a partir desse momento ele casa-se com ela e lá na frente ele tem filho. É assim que as pessoas interpretam. Onde Caim conheceu essa mulher? Quem é essa mulher que ele conheceu? Mas o texto não está falando disso. Olha só, quando você vai lá para o verso 1, o verso 1 fala, e conheceu Adão a Eva. Uai, como assim? Se Adão vivia com Eva no jardim do Éden, como que ele conheceu ela? E aí quando você vai lá para o verso 25, fala, e tornou Adão a conhecer sua mulher. Uai, como assim? Virou estranha e agora conheceu de novo? Vocês estão me entendendo que a interpretação daquele texto do verso 17 estava errado? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, que a Bíblia, ela narra uma história. E essa história que a Bíblia narra, ela não narra com todos os detalhes. Claro que não. Senão, a gente ia ter uma coleção de Bíblias, vários volumes. Então a Bíblia relata uma história. E essa história, ela não relata os detalhes. Por exemplo, você quer ver uma outra questão? Aqui fala que, olha só, no capítulo 5, verso 4, a Bíblia fala que, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Quantas filhas a Bíblia relata que Adão teve? Em qual texto a Bíblia relata um nascimento de uma filha de Adão? Nenhum texto. Você quer ver outra coisa interessante que aconteceu? Olha só, quando a gente vai aqui para o capítulo 4 de novo, no verso 17 fala, e conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz ao quê? Enoque. Enoque foi o primeiro filho de Caim. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Aí o verso 18 fala, e a Enoque nasceu Irade. Ué, quem que era a esposa de Enoque? Irade gerou a Meujael. Quem que era a esposa de Irade? E Meujael gerou a Metusael. Quem que era a esposa de Meujael? Para ele gerar Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Quem era a esposa de Metusael para gerar a Lameque? A Bíblia não conta o nascimento. Aí, aqui, no verso 19, a Bíblia fala, e tomou Lameque para si 2 mulheres. Mas a Bíblia até agora não relatou o nascimento de mulheres. Como que Lameque conseguiu 2 mulheres? De onde surgiu? Qual que é a explicação então, gente? Um pouquinho de coerência, né? Uma pessoa estudiosa, uma pessoa que estuda história, ela vai entender isso com simplicidade. Ela não vai pegar um texto isolado, ela vai analisar a história. Então, analisando aqui a história, quem era a esposa de Caim? E olha só, voltando para esse texto. Quando Caim chegou na terra de Nod, ele já chegou com a sua esposa. E quando chegou lá, ele teve relação sexual com ela, que o conhecer aqui está falando do ato sexual, do coabitar. Você quer ver isso? Olha, eu vou pegar aqui a Bíblia King James. Olha só. Então Caim coabitou com a sua mulher. A tradução NVI. Caim teve relação com sua mulher. Então, quando Caim chegou na terra de Nod, ele já tinha uma esposa. Quem era essa esposa? Provavelmente um parente próximo. Ou uma de suas irmãs,
ou uma de suas primas. A Bíblia não relata o nascimento delas. A Bíblia relata o nascimento de Caim, Abel e Sete. Assim como a Bíblia não relata o nascimento das filhas de Caim, mas relata que os filhos dele tiveram filhos, mas não relata filhas. Então as mulheres não foram contadas na genealogia. E aí a gente acha que do versículo 1 até o versículo 2 foi assim: a Eva engravidou de Caim, ele nasceu, antes dela acabar o resguardo, ela já coabitou novamente com Adão e engravidou, e com mais 9 meses, ou seja, com 18 meses, 20 meses, Eva teve Caim e Abel. Né? Esse é o pensamento que passa. Mas quer ver? Eu vou mostrar um texto aqui só para a gente ter um entendimento melhor. Olha só, essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos. Olha, 40 anos Isaac tinha quando tomou por mulher a Rebeca. Tinha 40 anos. Aí no verso 20, olha só, tinha 40 anos ele aí. No verso 20, e Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Hoje a gente consegue identificar a esterilidade com 6 meses, porque vai no médico, faz um exame, mas naquela época não era instantâneo. Ele deveria ter tentado por um tempo. Quanto tempo? 6 meses, 1 ano, 2, não sabe. Mas ele tentou por um tempo para descobrir que ela era estéril, não podia dar luz, e aí ele começou a orar. Pode ser com 1 mês, 6 meses, 2 anos. Beleza. O terceiro versículo depois fala: e os filhos não estavam dentro dela. Ou seja, ele casou com 40 anos, ela era estéril, ele orou e ela engravidou. Dá a impressão que foi tudo assim na sequência, né? Beleza, aí quando a gente vai, aqui fala engravidou, vai ter um relato aqui contando dessa gestação, né? Falando dos 2 filhos. E aí tem uma coisa interessante no verso 26. No verso 26 diz o seguinte: e depois saiu falando do nascimento. Verso 25 e 26 falando do nascimento. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. Agora preste atenção nisso. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Não tinha 40 quando ele casou e começou a orar por ela? Aí no terceiro versículo já fala que os gêmeos brigavam na barriga. Mas se passaram 20 anos. Então, voltando lá para o texto do capítulo 4, verso 1, não sabemos o intervalo que Adão ficou fora do Jardim do Éden. E não sabemos qual que é o tempo que se passou aqui do capítulo 4, verso 1 para o capítulo 4, verso 2. E se ele teve filhos e filhas, provavelmente ele teve filhas aqui. Ah, mas a Bíblia não fala. A Bíblia também não fala nas filhas de Caim. Nós lemos lá agorinha no verso 18. Mas fala que os seus filhos tiveram filhos. Então nós temos que entender uma coisa. Da onde surgiu a mulher de Caim? Ela era uma de suas irmãs ou sobrinha. E quando Caim foi para a terra de Nod, já levou a sua mulher. E lá ele teve relação sexual com ela e gerou um filho chamado Enoque. E o Enoque gerou vários filhos, mas a Bíblia não relata nenhuma filha mulher de Caim. E aí, para a gente finalizar aqui na genealogia, versículo 6 fala: e viveu Sete 105 anos e gerou a Enos, homem. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Não relata o nascimento de filhas, porque a Bíblia centralizou a história, né? O autor, que é Deus, centralizou a história da Bíblia da forma que ele queria, para que a gente alcançasse entendimento. Ok, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo postado. Espero que esse vídeo tenha esclarecido sobre a esposa de Caim. Dê o seu like, comente no vídeo, porque fazendo isso você vai me ajudar a colocar mais vídeo e também vai ajudar que o YouTube divulgue esse vídeo para outras pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe.